alegria estar com vocês essa noite. É uma noite incomum para o movimento da nossa igreja, mas eu penso que é importante estarmos aqui também. Só para esclarecer, a Semana da Família ela é um projeto que acontece em toda a divisão sul-americana, todos os anos tem. Normalmente acontece em 2 vezes ao ano, uma no primeiro semestre e outra no segundo. E a intenção é fortalecer a visão bíblica sobre família. Visão essa que hoje em dia ela é bem distorcida, bem deturpada na verdade, e a gente precisa resgatar valores básicos, elementares ao que diz respeito à família, tá bom? Então, outro esclarecimento é que não é um encontro de casais, tá? O tema é família, ok? Então não é para casais, é para família. Quando se fala família, é todo o conjunto familiar, tudo aquilo que compõe a família, tá bem? Então é uma alegria recebê-los aqui, e nós teremos então hoje à noite, amanhã à noite e domingo à noite, tá certo? Então a gente avança aí com essas temáticas que são importantes para todos nós. Então, deixa eu te perguntar, como está a sua família? Não é para responder não, tá? Só pensa um pouquinho, Como é que está a sua família? Está bem? Mais ou menos? Está meio tenso o clima? Como é que está a sua família? Família, ela é uma bênção de Deus. Quem concorda diz amém? Amém. Família é uma bênção de Deus, tá? E na sua infinita sabedoria, Deus fez o ser humano para viver em família, para um processo de aperfeiçoamento, de santificação, de crescimento. Então a família, ela tem todas essas bênçãos reservadas para a raça humana como um todo, não somente para aqueles que creem, mas para todos, na verdade, Deus estabeleceu dessa forma, tá bem? O tema de hoje que nós vamos estudar é famílias que escolhem servir, tá? Famílias que escolhem servir. O texto da nossa reflexão está no livro de Josué, capítulo 24, verso 15. É um texto muito conhecido de todos nós, tá? Josué, capítulo 24 e o verso 15. Quem está com a Bíblia, pode procurar na Bíblia. Porventura tem alguém que não trouxe Bíblia, ou que não trouxe porque não tem, que gostaria de uma Bíblia? Caso tenha alguém assim, nós temos Bíblias disponíveis para emprestar para você ler na igreja. Estou vendo aqui a igreja do Piraí, bem representada, da Central também, algumas famílias, Novo Horizonte, Jardim Paraíso, da onde mais que eu estou vendo? Santa Lúcia também, Jardim das Garças também, Jardim do Éden também. Os jardins todos estão aqui hoje, né? Jardim Piraí, Jardim das Garças, Jardim do Éden, Santa Terezinha, tem alguém? Não, né? Ok. Então as igrejas da cidade estão quase todas, As outras congregações, cada uma estão fazendo a sua própria congregação. Mas na cidade a gente tem que reunir tudo aqui para fazermos com todas as igrejas, tá bem? Vamos orar como estamos? Oremos. Poderoso Deus, eterno Pai, mais uma vez te buscamos em oração. Gratos pela oportunidade de estarmos aqui e queremos, Pai eterno, com o nosso coração aberto, receber do Senhor a tua palavra nessa noite. Fala, Pai, o nosso coração, nos inspire e nos direcione através da tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu dei um fio, eu pedi, para alguns eu entreguei, outros na recepção receberam um fio
sisal e outros um fio de crochê, tá? Fio de crochê. Esse fio vai ter uma dinâmica com ele daqui a pouquinho. Só quero adiantar e vocês precisam ficar espertos, tá? Eu dei um para cada família e fiquem espertos para usar o fio. Não é para jogar fora, certo? Vai ser usado daqui a pouquinho. Não é para se enforcar também, nem para enforcar ninguém, tá? Não é, a intenção não é essa. Alguém não recebeu o fio? Alguém, temos uma mãozinha lá que não recebeu o fio. Mas alguém não recebeu o fiozinho na entrada? Ok, então todos receberam uma linhazinha, um cordão, certo? Não fiquem com ele aí. Vamos lá então para Josué capítulo 24 e o verso 15. Josué capítulo 24 e o verso 15 diz assim: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam para além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esse é um sonho de muita gente. Poder dizer, abrir a boca assim e dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não é verdade? É o sonho de muitos, poder ter toda a família reunida no pôr do sol para fazer o culto, né? Ter a família reunida para adorar a Deus. Esse é o sonho de muitas pessoas que desejam isso. Conta-se a história de um garotinho de 8 anos de idade. Quem está no computador pode passar lá, por gentileza. Um garotinho de 8 anos de idade, ele foi solicitado que fizesse o desenho, um projeto da casa dele. E ele construiu então em 2 garagens, tinha 2 carros ali na garagem. E o pai dele então perguntou assim: e o quarto de culto? E o quarto de culto? Vocês sabem que criança normalmente é muito verdadeiro, né? Muito verdadeiro. E o garotinho então disse assim: lá em casa ele faz culto mesmo. Para que quarto de culto? Se ninguém faz culto na casa, né? Então depois ele redesenhou com uma Bíblia no centro. E ele disse: então, aqui é onde a gente fala com Deus todo dia, né? Foi solicitado que refizesse o projeto e ele fez então uma Bíblia no meio. Mas o fato é que a casa do garotinho tinha todos os aparatos, várias coisas interessantes, mas uma coisa martelava na cabeça dele, e era claro que na casa dele não se fazia culto. E essa é uma realidade que não era só na casa desse garotinho, é uma realidade, na verdade, bem presente nos dias de hoje. O texto que nós lemos de Josué ele faz, na verdade, uma declaração, já quase no final do capítulo que conta da sua história. E essa declaração, então, ela está cercada de circunstâncias difíceis. Bem difíceis, na verdade, é o ambiente onde Josué está. Ele lidera o povo, né? Após várias conquistas, então, eles viviam um ambiente que era desfavorável à fé que eles seguiam, tá? Era um ambiente de idolatria e de puro paganismo. Era um ambiente onde Josué estava nesse momento, tá? E ele faz então uma convocação pública à fidelidade a Deus. Então, no meio dessa circunstância toda secularizada para a época deles lá, difícil de servir a Deus, ele chama a liderança e tenta colocar um rumo. E ele define um rumo para a sua casa. E o rumo que ele define para a sua casa, ele diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esse é o rumo que ele queria para a família dele. Era isso que ele queria.
Então tem duas palavras interessantes nesse verso, tá? Primeiro a palavra serviremos. Serviremos tem a ver com serviço e tem a ver também com a adoração. Tem a ver com a entrega contínua do coração em dependência a Deus. Não é um servir esporádico, um servir de quanto dá. É uma entrega em dependência a Deus, tá? A palavra casa, Bet, no hebraico, ela é um símbolo bem estendido, tá? Para a família, tá? Para a família, sob influência espiritual. Não se trata apenas da estrutura da casa, mas tem a ver com o ambiente familiar dentro então de uma cultura espiritual. Então, Josué, ele lidera o lar de forma pública e também espiritual, quando ele diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. De maneira pública ele diz isso. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quantos tinham na casa de Josué? Eu não sei dizer para vocês. Mas o que eu sei dizer que está escrito na Bíblia, que ele, como líder da nação naquele momento, ele também se torna líder de sua casa de maneira pública. E isso daqui, irmãos, é extremamente importante. Muito importante. Porque a liderança espiritual do lar, ela precisa acontecer. Quem é que lidera a espiritualidade dentro da sua casa? Quem é o líder espiritual da sua família? Você já parou para pensar nisso? Quem é que... Toda casa, irmãos, é assim. Tem aquele que é mais forte e tem aquele que é mais dependente. Toda casa é assim. Aquele que é mais envolvido e aquele que é mais tímido. Aquele que é mais aguerrido, que é mais sociável, e tem aquele que não gosta de acontecer de muito movimento. Toda casa, independente, precisa de um líder espiritual. Porque se ninguém liderar a espiritualidade da família, alguma desgraça vai acontecer. E a verdade é essa. Quando eu digo desgraça, espiritual, tá? Porque a responsabilidade precisa estar sobre alguém. Pais educam filhos para a eternidade. Falando aqui dos pais, né? Os pais educam filhos para a eternidade. É importante a gente enxergar também que culto em família deve acontecer, mas deve ser breve, espiritual e precisa ser diário. Um culto breve, espiritual e diário. Lar Adventista, página 319. Então vejam só, o exemplo ele é mais poderoso do que o discurso. Fazer impacta mais do que dizer. Quem aqui tem filhos? Quase todo mundo aqui tem filhos. Tá? Quantas vezes seus filhos veem vocês, e eu também como pai, ajoelhado orando? Você já parou para pensar nisso? Quantas vezes seus filhos veem vocês lendo a Bíblia, estudando a lição da escola sabatina, investindo na sua espiritualidade? Quantas vezes a sua esposa, marido, vê você como esposo orando? Quanto tempo, esposa,
o seu marido te vê orando. Ah, mas isso é entre eu e Deus. Beleza. A sua espiritualidade, a minha espiritualidade é entre si, é particular entre cada um e Deus. Mas a influência que nós exercemos, ela não é só entre nós e Deus. Porque por onde a gente passa, a gente vai deixando um rastro, vai deixando uma marca. Eu tinha um professor lá no colégio, na faculdade, professor Gondim. E o filho dele fazia faculdade junto com a gente, era aluno dele no caso. E várias vezes o professor Gondim dizia assim, ele era pastor também, pastor do tempo, professor, ele dizia assim, porque na correria do ministério, ele dizia, eu não consegui preencher todos os requisitos de um cristão, de um pai, de um pastor. A gente fazia culto em casa, ele dizia assim, de vez em quando a gente fazia. Porque na época ele tinha muitas igrejas, era muito longe, eu passava muito tempo fora de casa. Esse era o discurso dele. O discurso do filho dele, o Lucas Gondim, o discurso do filho dele era assim, porque eu lembro, se quando a gente era criança, que o papai fazia culto todo dia com a gente. Não é que um estava desmentindo o outro, mas é que o impacto de quem faz fica a marca na cabeça de quem recebe. Fica a marca. Então, assim, a espiritualidade no lar tem que ter uma pessoa responsável. O exemplo, tá? É mais poderoso do que o discurso. Sempre é. Então faço a pergunta novamente: quem é o líder espiritual da sua casa? Quem é essa pessoa? Outra pergunta importante para a gente refletir: nós temos um líder espiritual em casa. Aquele que é liderado é submisso? Esse líder espiritual eu vou ser bem sincero com vocês, tá? Tem família em que tem um casal ali, marido e mulher, em que o homem não tem essa liderança espiritual. Não tem. Não sabe por onde vai. Às vezes sabe cuidar dele, da parte dele, certo? De fazer a leitura dele, de fazer suas orações, mas ele não tem esse papel de liderança espiritual dentro da família. É um bom trabalhador, é um bom provedor, cuida das outras coisas, mas ele não tem não é capacidade a palavra certa, mas um desprendimento para liderar espiritualmente a própria família. Aí tem a mulher, que tem às vezes esse desprendimento. Bora galera, bora fazer luta. Já expôs a lição hoje, bora estudar a lição junto comigo, sabe? Tem mulher que tem isso daí, que faz esse papel direitinho. É errado? Não, porque tem que ter um líder espiritual na família. Tem que ter. Se o homem não desempenha essa função, e a mulher tem capacidade para isso, quando a gente casa, se a gente não precisasse de ninguém, a gente não precisava casar também, não é verdade? Só que às vezes a gente não reconhece que precisa do outro, do auxílio do outro, né? A palavra auxiliadora, né, que aparece lá em Gênesis, é uma ajudadora, alguém que contribui. E para que alguém contribua, é necessário que a outra pessoa esteja aberta para receber a ajuda. Se ajudar. Um ajudar o outro dentro de casa. E isso tem a ver com o papel da
espiritualidade. Gênesis capítulo 18, e o verso 19, é um texto importante da nossa leitura. Quem tiver com a Bíblia aí pode abrir por gentileza. Gênesis capítulo 18, e o verso 19. Diz assim: porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Abraão tinha um propósito. Abraão foi chamado porque Deus tinha um propósito com ele, de que Abraão ensinaria seus filhos no caminho do Senhor. Ensinar. Tá? A promessa de Deus começa nessa estrutura, a estrutura familiar. O lar é a base da aliança com Deus. Tem uma frase célebre de Rui Barbosa, que ele diz que a família, que a pátria, melhor dizendo, é a família ampliada. O que acontece dentro de casa é refletido na sociedade lá fora. O que nós ensinamos, o que nós vivemos, o como nós fazemos é refletido no lar lá fora. Outro dia eu fui fazer uma visita. Fui participar de uma reunião de pais na escola. E uma das professoras da minha filha disse assim: pastor, o senhor deve ser bem rígido lá na sua casa, né? Uma questão religiosa. Eu disse: por quê? Disse: porque a sua filha, ela lidera todos os movimentos aqui com os meninos, é ela que puxa a oração, é ela que põe todo mundo para se ajoelhar. Ela disse que aqui na minha sala ninguém faz oração se não for de joelho. E quem manda todo mundo ajoelhar é a sua filha. E todo mundo segue ela. Ela começa, ela manda um, manda outro, todo mundo está aí. Na hora de cantar, ela faz um coral. Quando ela não está, é o culto mais sem graça que tem. E ela faz o movimento com a galera todinha. E eu fiquei pensando, a gente causa influência e a gente não sabe, às vezes, medir até onde isso vai. Ensinar é um processo de viver aquilo que a gente crê, porque o lar é a base da aliança com Deus. O texto de Deuteronômio, capítulo 6, versos 6 e 7, vocês conhecem bem esse texto. Eu uso sempre quase ele para fazer a apresentação de criança. O texto diz assim: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu inculcarás a teus filhos, e dela falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. É o processo de viver a palavra de Deus, porque a fé se transmite com o exemplo diário. Todos os dias é uma dose daquilo que nós estamos transformando a nossa família. Todos os dias. É uma pequena dose de onde nós queremos que a nossa família chegue. Lá é a escola da eternidade. É lá no lar que a religião é plantada no coração da família. A igreja é um suporte, mas a religião, ela acontece dentro de casa. Se não tem religião dentro de casa, a igreja passa a ser uma obrigação apenas. E ninguém gosta de fazer qualquer coisa que seja obrigado. Não é verdade? Bora para a igreja. Eu não quero nem saber, vai todo mundo para a igreja hoje.
Ainda soa como som de castigo às vezes. Agora eu vou pensar? Ainda soa com esse som de castigo. Então assim, a igreja lá, como eu dizendo, é a escola para a eternidade. O que nós vivemos lá é transmitido na experiência do que nós vivemos na igreja. A fé, ela é no cotidiano. No livro de 2 Timóteo, capítulo 1, verso 5, quando Paulo escreve para Timóteo, ele reconhece em Timóteo a fé da avó Lloyd e da mãe Eunice. A mãe de Timóteo era Eunice e a avó era Lloyd. E Paulo, ele enxerga em Timóteo uma continuidade, um processo então que aparentemente começa com a avó, passa para a mãe, é transmitida os valores da fé para os filhos. É transmitido esses valores espirituais. E Timóteo se torna então um pastor na igreja de Éfeso. A fé começa no colo, antes do culto. Antes do culto, tem colo. Ali começa o caminho. As mães e avós têm papel discipulador na vida dos filhos, netos e aqueles que estão por perto. E isso não é apenas levar para a igreja, é viver religião dentro do lar. Não existe espaço para duas vidas na mesma pessoa. Viver a religião somente no momento de religiosidade. Tem gente que é assim. No momento de ações de religiosidade é religioso, mas em outros ambientes parece que não tem religião. Como assim? Falando bem do popular, tem gente que só é crente dentro da igreja. Bem do popular isso, tá? Gente que só é crente dentro da igreja. Fora da igreja, está vivendo de qualquer maneira. Dentro da igreja, chamam os irmãos de santo, de amado, de irmãos. E fora da igreja, chama palavrão, fala com grosseria, e assim sucessivamente vai descendo ladeira abaixo. A verdadeira religião, ela envolve toda a vida. Toda a vida. Eu estava observando esses dias agora, ali no prédio onde eu moro tem mais 3 famílias pastorais. Não são, claro, adventistas também. Mas é interessante que os moradores do prédio, eles só chamam eu de pastor. Só eu. Eles sabem que eu sou pastor. Mas tem mais 3 lá que são também de outras denominações. Mas eles só falam, pastor. De lá sou eu. A gente precisa viver com o que a gente vive. Eu lembro na Bíblia, tem um texto, quando Elias passava, Eliseu passava, as pessoas gritavam, ali vai o homem de Deus. Não era assim? Era reconhecido como homem de Deus. Nós precisamos também ser reconhecidos como homens e mulheres de Deus. Não importa onde a gente esteja. O ambiente onde Josué estava era um ambiente de idolatria, de paganismo, de tudo aquilo que não favorecia a fé. Mas no meio desse ambiente difícil, ele disse,
eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós temos grandes desafios também nos nossos dias. Tem uma pesquisa do Barro de 2023. Olha só o resultado dessa pesquisa. Apenas 18% das famílias leem a Bíblia juntos. Quando? 18%. Separa tempo para ler a Bíblia junto. De quando essa pesquisa? De 2023. 18%. Se eu perguntar aqui nessa noite assim, ei, levanta a mão, quem separa um momento para ler a Bíblia junto? Quantos será que levantariam? Qual é a nossa estatística como igreja aqui, Adventista de Santa Isabel? Nós temos esse momento de fortalecimento familiar. A outra pesquisa da LifeWay de 2022 diz que culto diário aumenta a retenção da fé. Culto diário aumenta a retenção da fé. A igreja, ela fortalece, mas é o lar que dá o fundamento. A igreja tem o seu papel. Nós celebramos, nós adoramos juntos, dentro do templo da igreja. Mas nós celebramos o que nós vivemos em casa. E se não tiver nada em casa, não celebramos nada também na igreja. Tem uma outra pesquisa que diz que 68% dos que permanecem na igreja atribuem a sua permanência pelo culto, pelo ambiente da prática da religião no lar. Dentro de casa é o começo de tudo. Obrigado. Então nós não podemos nos dar ao luxo, a menos que a gente não queira seguir em frente com a nossa caminhada, de não ter tempo para investir no ambiente familiar da nossa família. Então, o momento, ele é de escolha, assim como foi no dia de Josué. Josué propôs decisão, servir ou não ao Senhor. Não há neutralidade espiritual no lar. Ou o nosso lar, ele serve ao Senhor, ou nós estamos servindo a outros deuses dentro de casa. É tempo então de declaração pública. É tempo de escolher. Então a pergunta é: como restaurar a espiritualidade na sua família? Como restaurar o altar da sua família? Coisa simples. Coisa simples. Quem aqui sabe cuidar da própria saúde? Levanta a mão. Alguns sabem, outros não. Eu estou falando de saber, não estou falando de fazer. Quem aqui sabe que tem que comer frutas e legumes todos os dias? Quem sabe disso? Quem sabe que tem que fazer exercício físico todo dia para viver bem? Quem sabe que tem que beber pelo menos 8 copos de água por dia para ter uma saúde melhor? Quem sabe que precisa dormir pelo menos 6 horas por dia para ter uma qualidade de vida melhor? Quem sabe que tem que pegar sol de até 10 horas da manhã e depois às 4 para poder produzir bastante vitamina D no corpo e evitar então doenças aí relacionadas a ela? Quem não sabe dessas coisas? Quem faz todas elas? Tem coisas básicas, irmãos, que a gente fala que precisa ser lembrado. E para que uma família ande bem, é preciso, pelo menos, separar um horário fixo para fazer o culto da família.
Quando eu estava fazendo faculdade, a Adriana fazia também. Eu fazia de manhã e ela à tarde, às vezes eu à tarde e ela de manhã, dependendo do semestre. E a gente tinha pouco tempo. E eu lembro que teve 1 ou 2 semestres que nós fazíamos no meio-dia. Era o único horário que dava para a gente fazer culto, era no intervalo de meio-dia. E a gente fazia o culto nesse horário. Prioridades a gente estabelece. Envolva todos no culto familiar, pais, filhos. Se tiver vizinho em casa, não vamos fazer culto? Não é que tem vizinho, não vamos incomodar o vizinho. Inclui o vizinho no processo. O visitante, que está ali no meio da sua casa. Inclua todo mundo. E por fim, é importante também usar louvor, leitura da Bíblia, oração simples. Lá em casa nós fazemos uma oração de 4 pessoas. A gente fecha os olhos para orar e todo mundo ora um pedacinho da oração. Às vezes o último diz só em nome de Jesus, amém. Quando alguém já falou muito no começo ou pelo meio da oração, o último já diz só em nome de Jesus, amém. Às vezes a gente faz do mais velho para o mais novo, do mais novo para o mais velho, às vezes é homem que começa, às vezes é mulher que começa, e assim a gente vai. Eu copiei uma ideia do Marcelo. Eu copiei uma ideia do Marcelo. Nos cultos de manhã, nós estamos cantando o hinário em sequência. Todo dia a gente canta 2 hinos. Hoje nós cantamos o 35 e o 36. Estamos chegando lá. Hora de terminar. 435? Hora de chegar. Sabe, a gente precisa criar dinâmicas para funcionar. E tem que ser um momento gostoso. A meditação de manhã, lá em casa a gente lê, às vezes a do jovem, às vezes a normal, às vezes a da mulher. A gente vai investindo no nosso culto. A lição da escola sabatina, o Reavivados. Cada um tem o seu momento para estudar a lição. Lê o Reavivados e depois a gente faz o culto junto. Se a gente não criar esses momentos, eles não existirão. Nunca existirão na nossa vida. Então, algumas dicas práticas aqui para a sua família. Pastor, para lá em casa somos só um casal. É só um casal lá em casa. Melhor ainda. Melhor ainda. Ou vai ficar cada um na sua? Só vai se encontrar junto na hora de... Não vou ensinar a minha frase. É viver junto. Tá? Então, separar algumas dicas práticas, Separa 10 minutos por dia. Já pode fazer muita diferença. Histórias bíblicas, louvores, oração em família, orar por problemas e agradecimentos também reais, todos os dias. A família é como 3 velas acesas. Tem o pai, a mãe e os filhos, para quem tem filhos. Ou algum agregado da família. Amém? Se uma se apaga, o ambiente vai escurecendo. Tá? Se uma apaga, o ambiente vai ficando cada vez mais escuro. Se 2 se apagam, o ambiente vai ficar mais escuro. Mas se todos estiverem firmes no mesmo propósito, as velas acesas, pai firme na fé, mãe firme na fé, filhos seguindo firmes na fé, o lar, a família, ela vai se tornar a luz
do mundo. Eu criei um projeto quando eu estava em vigia. Contos de luz. Cada família foi desafiada a fazer uma semana de evangelismo na própria casa, convidando os vizinhos. Na própria casa. Uma semana de evangelismo na própria casa. E convidava ali seus amigos. A gente teve numa semana 321 visitas na igreja. Numa semana, 321 pessoas diferentes visitaram a igreja. E acharam a igreja onde? Na casa dos irmãos. Ali estava a igreja. 321 pessoas. Porque as velas estavam acesas para iluminar o mundo. Quem está mais desperto é os homens ou as mulheres? Quem pegar a corda primeiro, amarra no pescoço do outro. Quem está com o fiozinho aí? Não é para colocar no pescoço não, tá? Eu pedi que vocês peguem essa cordinha e amarrem a ponta da cordinha uma na outra. Pega a cordinha e amarra a ponta uma na outra. Coloca uma música de fundo aí para mim. Bem baixinho. Já conseguiram pegar a corda, fiozinho, já amarraram no outro. Agora eu vou precisar que vocês fiquem em pé. Fiquem em pé. Com essa cordinha, a gente vai duas orientações. Guardem ela. Coloca, deixa ela igual, leva guarda agora. Depois que terminar o culto, leva para jogar fora. Você vai levar para casa ela. E vai trazer amanhã de novo. Mas para agora, eu gostaria de pedir que vocês, que toda a família, entrasse dentro do círculo que foi feito agora da cordinha amarrada da ponta. Que a sua família está aí. Se precisar de mais uma cordinha maior, eu acho que sobrou um pedaço lá de fio ainda. Se alguém precisar de um fio maior, acho que ainda sobrou por lá. Eu olhei assim, os que eu dei para a família, se era maior, porque não tinha maior. Já estão circulados aí? Coube todo mundo? Está amarrado dessa gata, viu, gente? Quem está amarrado na gata aí? Está amarrado na gata, né? Ok. Coube toda a família no círculo? Ok. Deixa eu fazer então algumas perguntas importantes para vocês irem conversando, olhando agora um para o outro. Se puderem ficar de frente um para o outro, pode ficar de frente. Eu vou dando um comando aqui, vocês vão conversando sobre o que eu falar. E a primeira questão é o seguinte: vocês têm feito o culto familiar com regularidade? Já podem conversar sobre isso. Não é para perguntar um para o outro, não. É só para conversar sobre isso.
Se não tem, que tal fazer uma proposta? Segundo ponto, vocês já agradeceram juntos por alguma coisa a Deus hoje? Já tiveram um momento em família de agradecimento a Deus? Próximo item aqui. Vocês costumam orar um pelos outros? Perguntem um para o outro, ora para mim. Qual foi a última vez que você orou para mim? Próximo ponto, há algo entre vocês que precisam entregar a Deus essa semana, um desafio, um propósito. Tem alguma coisa? É hora de falar sobre isso em família. Alguma situação mal resolvida? Tem algum pedido que você gostaria de fazer para um membro da sua família? O círculo está pegando fogo. Está em paz. Graças a Deus. A maior marca do cristianismo é uma família ordenada na presença de Deus. Eu sei que todos nós enfrentamos lutas, todos nós temos desafios. Os dias que nós vivemos são dias ruins, onde o amor está esfriando, a maldade está aumentando, os valores estão sendo invertidos, e parece que o que é certo está ficando errado, o que é errado está ficando certo. Então é preciso que a família esteja comprometida com a verdade. E isso precisa ser lembrado, ser reiniciado, ser começado sempre que for necessário.
Porque a sua primeira responsabilidade na família é com Deus. É com Deus. E se cada parte da família tiver a sua responsabilidade com Deus cumprida, a família vai bem. Não significa que não terão dificuldades ou lutas, mas significa que em meio das lutas nós temos um Deus com quem podemos contar. Aleluia. Alguém que a gente pode abrir a boca, o coração e dizer de todo o nosso coração: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então não permita, eu te peço em nome de Jesus Cristo, que a sua vela seja apagada, e que nenhuma delas seja apagada na sua casa, nem do pai, nem da mãe, nem do filho, e que o altar da sua casa seja restaurado, seja restabelecido, seja um ambiente de adoração da sua família, para que na igreja haja celebração daquilo que é vivido dentro do seu lar. Eu gostaria de encerrar fazendo uma oração por cada família que está aqui hoje, do jeito que vocês estão. Nós vamos ter duas orações. A primeira oração será feita em família. Você, junto com a sua família, fará uma oração. Lembrem dos dados que nós trabalhamos aqui hoje. Veja se a sua família não está dentro dessa estatística de 18% que lê a Bíblia junto, que faz o culto. Veja se a sua família não está na estatística de que não está fazendo culto familiar. Se estiver dentro da estatística, nessa oração, seria interessante se comprometerem como família, alguns aqui como casal, em mudar esse quadro, em ter sua família fortalecida, em poder dizer: eu e minha casa viveremos ao Senhor. Você pode fechar seus olhos e pode orar. Escolha o caminho para orar. Depois a gente tem. Querido Deus amado Pai, muito obrigada, Senhor, pela oportunidade que nossas famílias estão tendo essa noite de ter um encontro contigo aqui na tua casa. Por favor, Senhor, nós queremos, assim como Josué, declarar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nos ajude, Senhor, naquilo que tem nos falhado. Renove, Senhor, a chama acesa do Espírito Santo em nossa vida, para que todos os dias, Senhor, estejamos diante de Ti, do altar, com toda a família reunida. Perdoe, Senhor, nossa negligência, aquilo que nós não tenhamos feito, ou Senhor, qualquer situação que tenha nos
nos afastados de Ti, nós sabemos que somente ligados a Ti é que a nossa vela permanecerá acesa. É por isso, Pai eterno, que nesses 3 dias nós queremos Te buscar, Senhor. Abrir o nosso coração para a Tua palavra, o enche, para que possamos enxergar a família na Tua perspectiva e não na nossa. Porque quando nós olhamos para a nossa própria perspectiva, a família se torna fragilizada. Mas quando nós colocamos a família na perspectiva do céu, que foi o Senhor que criou o ser humano, que criou para que não vivesse só, mas para viver em companhia um com o outro. Foi o Senhor que criou o primeiro casal, que fez o primeiro casamento, que o primeiro milagre de Jesus foi no casamento, e que o símbolo da igreja, o relacionamento da igreja com o Senhor é também o casamento. Pai querido, quando nós olhamos dessa perspectiva, Senhor, sim, nós vamos continuar tendo problemas, porque nós somos problemáticos, mas nós vamos buscar solução para os problemas no Senhor. Pai querido, eu te peço que nesse momento, por cada família que está aqui, Senhor, porque reconhece que precisa do Senhor. Pai querido, que ninguém saia daqui sem uma decisão tomada e informada, de buscar todos os dias dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Pai querido, se alguns aqui têm negligenciado colocar a família para o altar todos os dias, nos ajuda, Pai querido, a recomeçar hoje e mudar, Pai querido, o destino e o futuro da nossa família, colocando o Senhor em primeiro lugar, para que juntos em família possamos estudar, viver e também ensinar a Tua palavra. Abençoa, Senhor, cada família aqui, cada criança, cada pai, cada mãe, cada homem, cada mulher. Abençoa aqueles que são solteiros, mas que fazem parte de uma família, a sua família de nascimento. Aqueles que são casados, Pai, fortalece esse relacionamento. Aos pais e mães, dê sabedoria para conduzir seus filhos no caminho do Senhor. Aos filhos, dê, Senhor, obediência, para que, seguindo as orientações dos seus pais, possam receber do Senhor o cumprimento lá do 5º mandamento, se prolongarão os dias sobre esta terra. Por favor, Senhor, eu te peço por aquelas famílias que estão aqui, que já têm, quem sabe, vivido momentos de tristeza por não ter, quem sabe, o marido, a esposa ou filhos, que já estiveram nesse caminho e porventura por algum momento se afastaram. Eu te peço, Pai, que abençoe esses que ainda estão firmes, para que possam perseverar até o fim e viver dando exemplo para aqueles que abandonaram a caminhada cristã, para que de alguma forma, Senhor, o testemunho possa impactar, para que possam enxergar que vale a pena servir. Por favor, Pai eterno, abençoa a nossa casa todos os dias. Nós entregamos cada família aqui em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Uma orientação rápida: o fio não é para jogar fora, o fio é para trazer amanhã à noite, o círculo, tá bom? Eu acho que todos aqui, ou a maioria, tem o meu contato. Se alguém quiser sugerir alguma abordagem específica para amanhã ou para domingo, pode mandar no meu zap, que a gente pode ir fazendo ajustes, tá bem? Então, amanhã nós continuaremos. De manhã vai ser o culto normal em cada congregação, e à noite
nos encontraremos aqui. Amém? Deus abençoe a todos. Bom sábado na companhia de Jesus Cristo. Estarei aí fora para comentar os